Santo Tech Podcast, mais um episódio nessa maravilhosa Paraíba, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade, sempre trazendo coisas que realmente são relevantes para você, para sua empresa, para o seu negócio, né? Trazendo todo mundo aqui para a gente falar, tem uns papos bons sobre empreendedorismo e inovação, e você sabe que toda marca, toda empresa precisa de uma marca. Toda empresa tem a sua identidade visual, tem o seu nome, tem um nome a zelar também, né? São várias questões. E hoje, a gente trouxe ele, inclusive eu vou fazer uma inovação aqui hoje. Eu não vou falar mais predicado de ninguém, porque todo mundo que a gente chega aqui é gente extremamente capacitada, gente que faz a diferença nas suas áreas, né? Hoje eu vou falar sobre marcas e patentes, né? Com ele que é nosso, assim... Tá chegando aqui, a gente já começou aqui um bate-papo aqui fora e vai ser muito legal. Grande Vinícius, e aí? Já começa com a responsabilidade, né, Anthony? Bom, deixa de conversa, rapaz. Mas feliz por estar aqui, por poder colaborar, por poder trazer informação de qualidade. Os empresários paraibanos, os empresários nordestinos, os empresários do Brasil precisam saber mais sobre o tema, precisam se atualizar. Houveram alterações na forma do processo ano passado, então tem muita coisa boa que a gente vai poder explorar no dia de hoje. Massa. Aproveitando agora os reclames do Santo, deixa eu falar com o pessoal. Meu povo, é o seguinte, deixa eu avisar umas coisas para vocês, de cara. Curte, olha, esse episódio aqui eu tenho certeza vai ser diferencial na sua empresa. Curta, comente, compartilha e se inscreva em nosso canal. 80% das pessoas que assistem nosso canal ainda não são nossos seguidores. Tá na hora de você se inscrever, cara. Pra gente chegar aí ajudar, fortalecer muitos empresários aí que precisam desse tipo de informação, desse conteúdo legal. Outra coisa importante é que a R3 Investimentos, se você precisa de uma consultoria para alavancar seu negócio, crescimento de patrimônio, como você vai fazer o seu melhor negócio ali, seja com consórcio, seja com uma grande carta de investimentos que tem ali, você pode conhecer através da R3 Investimentos. Você pode clicar aí no QR Code aí em cima, né, conhecer um pouco mais, eles vão te atender com o maior carinho, tá bom? Então é uma empresa muito idônea, muito, muito séria, que vai lhe ajudar a você a ter essa alavancagem, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, tá bom? Vamos lá, vambora? Vambora! Vamos junto. Vinícius, como é que foi essa marca e patente é um negócio, né, que envolve muitas coisas, mas a tua formação, como é que foi que chegou até a marcas e patentes? Pô, essa pergunta vai levar lá para o baú e eu vou ter que entregar a minha idade. Opa, não, esquece isso aí. O meu primeiro curso de propriedade industrial, pasme, foi lá em 1998. Nossa. Então foi bem lá atrás realmente. E eu passei a conhecer o tema em 2001. Nós abrimos com mais outros sócios ali uma agência de publicidade. Eu fui buscar uma consultoria para fazer o registro de marca para os clientes. Ganhei de presente para a agência de publicidade o registro da marca da agência, uma vez que era fornecedor lá do escritório. E resultado, o camarada não fez o registro da marca justamente da agência. Eu dei início ao processo da agência, já tinha o conhecimento prévio ali, e passei a concluir os processos dos clientes da agência. Entendi. E a roda começou a girar a partir daí. Mas eu sou advogado, hoje atuante nessa área de propriedade industrial mais precisamente. Então, propriedade industrial, propriedade intelectual, a parte de contratos, eu recomendo que todo bom empresário tenha essa assessoria. E é curioso que nós trabalhamos junto com muitos escritórios, justamente por ser uma área extremamente nichada, extremamente especializada. Então, não é, como eu costumo dizer, para um aventureiro. Inicialmente é algo extremamente simples de entender a informação, já tem um grau de complexidade sobre a aplicação desta informação ao processo, mas em todos os casos nós temos que lembrar que se tiver qualquer problema, vai para o judiciário e o judiciário requer essas provas pré-constituídas lá no processo, o que requer uma atenção redobrada para quem deixa
escapar ali determinada informação, pode ter problemas. E tendo problemas, esses problemas doem no bolso e dói muito. Já pensando em alertar, né, o empreendedor que está nos vendo nesse momento, é assim, tive uma ideia, independente se eu tenho uma empresa ou não, eu já devo fazer o registro da marca? Como é que já esse processo funciona? Essa pergunta da ideia eu vou ter que responder por 2 viés. Né? Certo. O primeiro viés que você está tocando aí, que é o da marca. Então, eu tive a ideia de uma marca, eu já devo fazer. Eu diria que você deve respirar um pouco, meditar ali, entender se aquela marca te representa. Se a marca te representar, você já tem o primeiro elemento, que é o nome, e a partir dali já é possível fazer o início do processo, que se chama pedido de registro, para que já tenha o marco temporal. Por que é que isso é importante? Hoje o processo leva cerca de 1 ano e 6 meses, muito tempo. Nossa, é uma outra pergunta que eu vou te fazer. Gente, quanta burocracia, gente, para registrar um processo que poderia ser tão mais rápido. Então, no próprio Brasil já chegou a ser em 6 meses, que é um prazo equivalente à Europa, aos Estados Unidos, e é bacana. E daí aumentou a minha percepção no sentido de que é injustificável aumentar 1 ano para algo que já foi 6 meses. É muito tempo. Mas existe alguma justificativa? É dada alguma justificativa? A justificativa passa a ser razoável para o órgão, mas eu entendo que é sanável. Só o ano passado foi 500 mil de pedidos de registro de marca. Nossa. Então aumentou e tem aumentado a cada ano consideravelmente. Portanto, cada vez mais os conflitos de marcas estão presentes à mesa dos empresários. E um outro viés é sobre o ponto de vista de tive uma ideia, devo patentear? São duas coisas diferentes, a ideia e a marca, né? Porque a marca é um registro, ou seja, um título de propriedade sobre a marca para uma aplicação comercial. A patente já é uma invenção. Então, se eu tive uma ideia de determinado objeto e está mais ligado ao físico propriamente dito, porque tem que ter ali a novidade, tem que ter a aplicação industrial e poder ser replicado, essa ideia ela tem que se materializar, ela tem que ter ali o mínimo do descritivo, o mínimo do desenho, ainda que seja num guardanapo, mas que faça sentido a análise daqueles elementos ali que podem ser replicados. Entendi. Então, temos a ideia enquanto marca, temos a ideia enquanto invenção. São coisas diferentes, mas todas as duas requerem a proteção. De uma certa forma, o maior erro de um empreendedor, de uma marca, é exatamente não registrar, porque ele só vai ver a bomba depois? Olha, Anthony, eu vou ter que te dizer que o maior erro do empresário hoje brasileiro vai bater em alguém aí, mas é ser amador. É ele não procurar saber sobre as proteções que a empresa dele pode utilizar e quando ele tem acesso a essa informação, negligenciar. Certo. Então, o empresário brasileiro, na grande maioria, ele está dentro desse escopo aí, dentro desse conjunto. A outra parcela, que essa parcela é atuante, ela protege, ela busca as ferramentas, já teve problema. Então eu tive um problema com minha marca, a começar por mim, né, pelo que eu relatei. E eu fui atrás por quê? Porque alguém meio que me deu uma volta ali e não me entregou aquilo que prometeu. Mas quantos empresários, por exemplo, não enxergam marca como commodity em vez de enxergar como estratégia, vão atrás unicamente do preço para fazer o processo como se fosse um ato único, como se eu paguei ali uma taxa e um determinado serviço, ali acabou-se a responsabilidade e eu já tenho o meu certificado de registro, o que não é real. Só te interrompendo, para mim uma marca é a identidade de uma empresa. Como é que você vai simplesmente achar que aquilo é qualquer coisa? Que é só um processo mais para... Se eu estou criando... Vou usar o exemplo da gente, Santotec, ela passou por uma mudança, tanto é que, por exemplo, a nossa primeira logomarca foi feita por IA, certo? Porque a gente não tinha, naquele momento,
recursos para fazer. Mas depois a gente foi lá, fez todo um processo junto a uma empresa de marketing, mudou a logomarca, mas continuou com a identidade. E aí dali a gente passou para fazer o registro, né, lá no INPI, né? Perfeito. O INPI é o órgão responsável, é lá que você faz, você pode fazer só, você vai ter que estudar um pouco. E eu costumo falar que quando você faz só, ou você tem uma alegria com o deferimento, ou você tem uma tristeza com o indeferimento, que normalmente está ligado a uma causa pré-existente, ou seja, o registro de outra marca ou algum impedimento. Mas voltando à figura central do empresário, a marca é a identidade, mas é também parte da estratégia da empresa, porque ela serve para esse posicionamento, para essa comunicação com o consumidor, com o fornecedor, com a sociedade. Então, como não proteger a marca? Você tem marcas que são de uso comum, e posso citar uma aqui porque se tornou muito comum até na nossa região, que é a Casa do Bolo, que é uma marca que teoricamente qualquer pessoa pode usar, porque bolo é o produto, casa é uma palavra de uso comum, mas eu recomendo a todo empresário que se preze utilizar uma marca forte, que é aquela marca que ele vai ter o direito de tirar outras empresas ou de impedir outras empresas a utilizar. Então é preciso realmente consultar um bom profissional, utilizar de ferramentas como é a mavip.com.br, já fazendo o jabá aqui, exatamente. Mas assim, não faço com muita alegria porque não é uma empresa qualquer. Hoje nós somos fornecedores de pesquisa para o Sebrae Nacional. Ah, que legal. Nós somos procuradores de grandes empresas nacionais, inclusive do próprio Sebrae aqui na Paraíba, especificamente nessa área de propriedade industrial. E logo, o que é que acontece? Precisa o empresário ter contato com essa informação e depois acreditar que é uma lei paritária, ou seja, não importa se é uma multinacional que está ali com o registro de marca ou se é um MEI. Ambos vão ter o mesmo direito, ambos vão gozar da mesma proteção, ambas vão gozar da possibilidade de fazer a mesma comunicação institucional através da marca. Inclusive já cai nos poréns, né? Muita gente acha que abrir um CNPJ já é proteção de marca, né? Muito importante essa sua colocação, porque é um erro muito comum acreditar, até porque o contador faz: ô Antônio, me dá aí 3 nomes para eu verificar se passa na junta comercial. Isso. Né? E daí a sensação para o empresário é que está fazendo o registro da marca. Em que pese aquilo ali seja uma prova jurídica de uso de marca, mas de acordo com a legislação brasileira, detém a marca quem faz o registro da marca no INPI. E nem registro de domínio. Nem registro de domínio. E é curioso isso, porque o registro de uma marca é capaz de tomar o domínio de alguém na mesma área. Mas o registro do domínio não faz o contrário. Entendi. Né? Ou seja, mais uma vez demonstrando a força que é o registro de marca. É através do registro de marca, e nós temos uma ferramenta na Mavip chamada Anticópia, que faz justamente o bloqueio de produtos em marketplace que estão sendo pirateados, que estão sendo copiados. Nossa. E é através do registro da marca que nós levantamos essa bandeira e muito rapidamente, de forma administrativa, nós barramos quem está fazendo o uso indevido de uma marca de produto, como eu falei, dentro de um marketplace. A gente tem que ajustar as marcas da gente, senão o negócio vai ferrar, bicho, tem que correr atrás. Ainda bem que eu fiz a parte do Santo lá e a gente tá em processo, né? Tá Perfeito. Lá, que é um ano e 6 meses, como você falou, realmente a gente Isso. Tá no processo do ajuste. Aproveitando, você falou um sistema, quantas logomarcas estão sendo criadas agora utilizando inúmeras ferramentas aí online de criação de design e as logomarcas parecem que estão virando tudo a mesma coisa, tudo a mesma cara, né? No fim das contas, e aí, como é que vai proteger um direito disso? É uma pergunta que não é fácil de responder,
porque em regra o direito da elaboração daquela marca é da IA, por sua vez do detentor da IA. Ou seja, se eu criar uma logomarca em uma dessas empresas, seja, eu não vou citar aqui nome que não pode, mas qualquer empresa que trabalha com design, que utiliza IA, então a marca não pertence a mim, ela pertence à empresa detentora lá. E isso eu estou falando a regra geral. No final das contas, a gente vai para aquela regra que o brasileiro não cumpre. Você leu o contrato? Opa. Então lá no contrato tem dizendo se você pode usar sem fins comerciais, com fins comerciais, se você está utilizando aquela IA realmente dentro dos padrões que o seu criador permite. Logo, da mesma forma, né, vão haver conflitos, porque os elementos cada vez mais parecidos acabam confundindo as marcas. E isso é real. Quando eu falo que nós tivemos mais de 500 mil processos no INPI só em 2025, não é um número realmente que espanta ali 500 mil de pedidos de registro de marca. A gente espera que isso seja redundado de 500 mil empresas que estejam sendo abertas, né? A gente pede a Deus que seja, significa que o empreendedorismo está fazendo a sua parte. Não funciona bem nessa sua ótica, não, porque, por exemplo, até posso citar esse caso sem tantos detalhes, o nosso maior cliente é um hospital veterinário. Certo. Então ele deve ter ali em um único CNPJ aproximadamente 100, 110 marcas. E é um hospital veterinário dentro do mesmo CNPJ. Essa proteção é feita porque, vamos brincar aqui com o Santo Tech. Aliás, vou brincar com o Santo Tech não, porque eu posso dar ideia para alguém aí e acabar comprometendo. E o pior é que não é nada, a gente fez, né, e a gente já faz uma pesquisa básica, a gente só no YouTube já tem tantos nomes parecidos, e a gente entrou com pedido exatamente. Vou falar assim, guarda essa pesquisa no YouTube e no Google, por exemplo, para você me fazer daqui a alguns instantes. Certo. Deixa eu só avançar nesse raciocínio. Até quebrou. Volta lá para mim. Que é o CNPJ. Não, a IA, né, que a gente estava falando. Sim, então, exato. Quando eu tenho marcas muito parecidas e um volume de marcas sendo requeridas, o que é que está acontecendo hoje? Não corresponde ao número de empresas, mas já ficou claro isso daí. Ficou claro. Mas acontece a colidência entre os nomes ou as imagens que estão anexadas àquela marca. Consequentemente, vai haver um número muito alto de oposições, que são outras pessoas falando, não concordo que a marca seja dada para o Anthony, e vai pedir para que aquele processo ali seja indeferido. Uhum. E com relação às variações que eu te falei, quando nós fazemos o estudo de uma empresa, nós vamos verificar, e vou citar aqui mais uma vez a Mavip, essa daí, Casa de Ferreiro, espeto de pau, não, espeto de metal. Nós fizemos para educação, nós fizemos para licenciamento, fizemos para gestão de marketing, para software produto, ou seja, não é simplesmente uma marca que está sendo protegida aleatoriamente. Temos intencionalidade sobre a aplicação das atividades de nossa empresa. Então, da mesma forma, o projeto hoje, que é um podcast, amanhã pode estar sendo um centro de educação, pode estar sendo uma ferramenta digital, pode estar sendo ali um comércio de produtos online dos mais diversos, um marketplace. Então, tudo isso é preciso ser pensado previamente, e eu acho que a palavra certa que eu utilizei aqui é ser intencional sobre esse resultado. Entendi. E, assim, eu sei que você tem, na sua experiência, 300 milhões de casos na sua cabeça. Mas deixa eu voltar, me permita te interromper, lá no Google. Sim. Tá? Quando a gente faz a pesquisa no Google, no YouTube, que você falou, encontrei tantos outros Santo Tech. São indícios de problema. O problema ocorre realmente quando a gente faz a pesquisa dentro do banco de dados do INPI. E dentro do banco de dados do INPI nós encontramos registros. E uma particularidade, que aí eu vou deixar a dica para quem está nos vendo, que é quando você faz a pesquisa de Mavip Tecnologia
esse tecnologia não representa nada. Certo. Mas comumente eu escuto alguém me falar assim, mas ó, a minha empresa não é Mavip Tecnologia, é Mavip Software. Sim. Então são diferentes. Certo. Tudo aquilo que é descritivo de atividade não se tem exclusividade. Voltamos os olhos para o radical, ou seja, tudo é Mavip. Mavip. Aí. Tanto faz Mavip-I, Mavip-E ou Mavip com 2 P's, a fonética é a mesma. Afinal de contas, é uma das poucas leis brasileiras onde a fonética é importantíssima. Por quê? Porque o consumidor, a pessoa normal, Exato, não vai ter a marca. escrever, ela vai falar. Uhum, E aí na fala há essa colidência. Mas Entendi. me perdoe tê-lo interrompido. Não, sem problema. Aqui é bate-papo, papai. Aqui é casa. É casa que a gente conversa, né? Mesmo que a gente conversa. E na sua experiência, você tem algum caso assim que foi emblemático para você de uma situação em que o cara perdeu todo um trabalho de marketing sobre uma marca e que teve que jogar tudo fora e mudar tudo porque não fez um registro? Tem alguns casos, eu vou citar 2 sem identificar os clientes. Um é que existia processo, como você até relatou, e foi curioso que chegou uma pessoa lá para fazer uma consultoria na empresa, saiu cortando todo mundo, e todo mundo que ele achava supérfluo. Uhum. Nisso cortou nossa consultoria também. A marca foi processada, foi deferida e esperava ali um pagamento de uma taxa e um comando para ser convertida em registro. Resultado, não tinha ninguém vendo isso, a marca foi arquivada. 6 dias depois, tinha um processo judicial cobrando mais de R$130 mil Nossa. para que a marca fosse trocada e fosse pago de indenização a outra empresa que era detentora ou suposta detentora dos direitos sobre essa marca. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou te interromper aqui, mas não existe um aviso, por exemplo, eu registrei minha marca e uma outra pessoa tem uma marca parecida ou cognata, né, nesse sentido. Eu mandaria um aviso ou o cara já processa, é assim? A lei faculta. Você não Então necessariamente pode... é obrigado a avisar. Entendeu? Tá. Até porque é uma forma de você avisar também a oposição dentro do processo. Sim. Então, existem mecanismos legais, judiciais e extrajudiciais que você pode fazer uso. Nesse caso, 6 dias depois, o processo estava lá à mesa. Conseguimos, por aproximadamente aí 1/3 desse valor, solucionar o problema, fazendo ali alguns ajustes na marca. Já em outros casos, o impacto foi tão grande que a empresa não só teve que trocar a marca, como não conseguiu se posicionar no mercado e fechou. Nossa. Tá? E era uma empresa extremamente atuante, uma empresa que anunciava em grandes veículos, mas tinha uma confusão justamente de classe, onde ambas tinham registro e a da região 1 tinha o registro para produto e a outra da região 2 tinha o registro para a atividade, para o comércio. Só que a da região 2 usava a marca da região 1 dentro da mesma atividade. E foi curioso, mais uma vez aqui sem identificar, que me convidaram para poder dar uma opinião a essa pessoa que estava muito aflita, e em atenção à pessoa que me convidou, eu fui lá conversar, e eu disse, a situação de vocês não é boa, vocês vão realmente ter que trocar a marca e se limitar a usar a marca para a qual ela foi registrada, a atividade de produto. E a pessoa olhou e fez, não, mas tem uma pessoa da minha família que é um advogado muito bem renomado e Parece aquela história que na área de desenvolvedor, fala assim, não, tem meu sobrinho. Perfeito. E eu falei, não, tá tudo bem, né? A pessoa até ficou chateada comigo. E eu brinco que ao longo dos anos, afinal de contas, esse ano fazem 25 anos que eu já estou nessa área. Eu digo que eu me acostumei a dar nota de falecimento. Porque você chegar para um empresário que usa a marca há 3, 7, 10 anos e falar, você não pode usar a sua marca, é dar uma nota de falecimento. Exatamente. E daí você eu joga tudo fora. Tendo a fazer isso daí, trazendo alguma
alguma solução ali para ele, mas nem sempre é algo fácil, né, de ser feito. É duro, porque qualquer alteração numa marca com mais de ano, você está mexendo no brand, você está mexendo na comunicação e está mexendo no filho. Muitas vezes o empresário enxerga a marca como um filho, né? Como aquele filho ali que ele criou, que ele cuidou, que ele nutriu, está dando retorno para ele e ele vai ter que fazer esse ajuste. Há poucos dias atrás aconteceu isso com a empresa de um amigo, inclusive, né? Por curiosidade, sempre que eu me deparo ali com um empresário que está investindo, eu vou checar a marca e eu bati lá nas costas dele e falei, amigo, ó, tu se orienta aí porque tem sinal de problemas vindo em sua direção. E ele, pô, eu não sabia, mas escuto isso, mas é uma retórica, sabe? Aí é a pergunta. Eu não sabia. Aí é a grande questão. Tem duas vertentes aí na dificuldade hoje de você inovar, certo? Nessa questão. Existe uma burocracia. Sim, existe uma burocracia. Existe a desinformação. Correto. Certo? Que as pessoas não sabem. Aliás, desinformação não. A falta de informação e também a desinformação. Porque tem gente que fala o que acha. E tem gente que não sabe o que está dizendo. E tem gente que não sabe nem onde achar. E sabe qual é a loucura disso tudo? Quando minimamente a pessoa se informa, e é uma dor latente que eu tenho enquanto profissional da área, enquanto empresário nessa área, é que quando a pessoa se depara e vai enxergar a marca como sendo um commodity, e tem gente fazendo hoje o processo de pedido de registro de uma marca por R$500, onde só a taxa custa 440. Então vamos dizer que ele ainda esteja cobrando ali os seus 500. Quer dizer que se ele comete um erro no processo, como é que ele vai retificar isso daí? Porque não permite grandes alterações. Quando passado determinado prazo, ainda por cima você tem que fazer novo pedido de registro. Resultado, hoje a gente tem um valor tanto financeiro como de entrega muito grande para se sujeitar a valores tão baixos e não nos sujeitamos. Nós procuramos sempre o perfil de empresário que tem maturidade, que entende o valor da marca para a sua empresa e que quer crescer de forma ordenada. Quantos nãos eu já dei a alguns empresários por estar olhando apenas para esse fator preço? Que eu falo, eu faço um processo para qualquer pessoa de graça, porque não vai me deixar mais rico, mais pobre, para ajudar aquela pessoa que realmente precise. Mas quando o empresário tem condição, mas não tem consciência, isso daí me aborrece. Entendi. E você falou agora de preço, né? Que eu acho que as pessoas têm essa noção de que uma consultoria, a palavra consultoria, a gente, às vezes, para determinadas pessoas, elas trocam por valor alto, né? E vem aquilo como uma impossibilidade. Mas isso, como é que isso funciona para você e a Mavip? Eu vou até falar assim, não sei nem se eu devo, no sentido de que meu coração é muito bom, no sentido de que eu não deixo ninguém sem atendimento pelo valor financeiro. Mas não deixo mesmo. A gente faz uma condição diferenciada, vai atrás de um plano que tenha menos itens, restringe ali o que puder realmente ser restrito. Mas em média na Mavip, só para você ter noção, nós temos produto de R$ 847 a R$ 6.000. Lógico que não são iguais, lógico que o de 6.000 tem uma entrega muito, muito maior, para um determinado perfil, mas a pergunta que a gente mais escuta é exatamente essa no dia a dia, sabe? Quanto custa fazer o registro de uma marca? E é diferente de um domínio, da compra de um domínio de internet, R$40 ali, você resolveu o problema, já é teu. E é por um ano, tá? Pelo período de um ano, era isso que eu ia frisar, pelo período de um ano, mas na marca nós estamos falando só de 1 ano e 6 meses de processamento. Se ela tem um indeferimento e ingressarmos com recurso, são mais 2 anos em média. Se você faz, e isso eu vou destacar porque realmente, Antônio, isso me tira do sério, são aproximadamente de 4 a 6 meses para publicar um pedido de nulidade por caducidade. Para publicar.
Uhum. Porque o INPI vai checar o legítimo interesse da parte. Ora, se eu estou fazendo o pedido, eu sou legítimo interessado, Exato. publique, cabe a outra parte justificar que está utilizando a marca e ali fazer toda a fundamentação. Mas quando aparece no processo que existe um pedido de nulidade por caducidade e eu tenho ali de 4 a 6 meses para forjar provas, porque aparece no processo, mas não foi publicado. Uhum. Ou seja, até a data da publicação, eu posso, de má fé ali, que muitas vezes dá para camuflar ou mesmo fazer publicações. Sabe, ora, se eu estou pedindo e aparece no processo, publique-se. Uhum. É algo célere, é algo razoável que a outra parte ali faça a defesa, como vai ter que fazer de toda sorte. Então, a burocracia pesa e pesa para nós ter que acompanhar essa marca e dar suporte ao empresário no decorrer do tempo. Isso daí é onde faz toda a diferença, porque fazer um pedido de registro de marca, eu acredito que deva ser amigo seu também, o Léo Shoa, que é um amigo de coração, vai meu abraço para você, Léo. Léo olhava para mim e falava, é só marcar um monte de quadradinho. E teve um dia que eu olhei para ele e fiz, marca o quadradinho errado, pra você ver o que é que vai acontecer. E aí, marcando o quadradinho errado, sabe quando é que você descobre isso? 1 ano e 6 meses depois, com indeferimento. Ixi. Entendeu? Olha a perca de tempo. Hoje pela manhã, logo cedinho, recebi a ligação de um empresário falando assim, mas eu vou fazer a fachada da minha empresa. A minha marca passa, eu digo, podemos ter problema. E nós temos aí aproximadamente 8 meses para acompanhar um registro anterior. Se esse registro for arquivado, o direito dele nasce. Uhum. Mas a gente já tem que fazer o pedido de hoje, mas eu não posso deixar ele fazer a fachada como ele gostaria, porque se o outro processo, se o outro registro não for arquivado, vai impactar sobre o registro dele. Entendi. Aí daí lá vai fazermos contas matemáticas, previsões de cenários futuros para poder dar elementos para o empresário saber se ele faz ou não essa aplicação vultuosa na fachada. Entendi. Então, não é simplesmente fazer um pedido de registro de marca, isso sim, qualquer um faz. Entendi. É fogo. E conhecendo esse Brasilzão aí, né? Graças a Deus, a Mavip tá espalhada no Brasil todo. Tem diferença de público? Tem diferença de público? Tem uma particularidade, não é, que o cliente sulista, de forma geral, ele vai buscar se a empresa tem autoridade, se a empresa teve ali ações relevantes que ela já solucionou. Na região Norte e Nordeste, ainda existe muito essa carência do contato presencial. É como se fosse para dizer assim, eu confio em você, né? Eu preciso conhecer a pessoa pessoalmente para dizer que bater no olho, né? O olho, sabe? O olho no olho. E eu diria para você, empresário, cuidado com as ligações telefônicas. Até fizemos um blog outro dia dizendo, cuidado com a menina do registro de marcas e patentes que está te ligando, porque pode ser um golpe, e esse golpe acontece de diversas formas. Alguns exemplos que eu posso citar aqui é te oferecer para fazer o registro da marca, mas o teu processo é impossível porque já existe uma marca registrada. E a pessoa nem sequer fala. Por quê? Porque depois ela vai falar, mas foi o INPI que indeferiu. Entendi. O outro golpe muito comum é você assinar um contrato de 10 anos sem se dar conta que está assinando um contrato de 10 anos. Nossa! E normalmente tem uma cláusula lá dizendo que se você quiser desistir, você vai pagar entre 4 e 5 mil reais, é a média que eu costumo ver. Esse é o terceiro golpe mais comum. Perdão, o segundo golpe mais comum. O terceiro golpe mais comum é você faz o pedido de registro com uma empresa XYZ e daí ela começa a inventar publicações no processo que não existem, como por exemplo, vamos fazer a defesa prévia de uma oposição. Ou existe a oposição ou não existe a oposição. Então eu tenho que fazer defesa de oposição que foi ali publicada. Defesa prévia de oposição não existe. A publicação do pedido de registro em dado momento ela é feita através lá da revista da propriedade industrial dentro do site do INPI, que é o órgão competente para isso. Então tem muitas empresas que cobram por essa publicação que é feita de ofício. Aos meus olhos,
é um tipo de golpe também, porque não faz sentido. Se o órgão está divulgando aquela informação, por que é que eu devo cobrar por ela? Eu não agi no sentido de ser merecedor de qualquer valor pela publicação do órgão. Você falou de golpe. Na hora que você registra um CNPJ, imediatamente, imediatamente a gente recebe e-mails ou ligações telefônicas de alguém querendo patente, fazer a registro de marca, ou para te oferecer conta CNPJ, um monte de coisas. Esses dados, né, que eles são publicados, né? E a gente sabe que tem um monte de agentes aí de IA buscando essas informações para o pessoal pegar os leads para ligar, né? Não tem jeito essa questão. São coisas do dia a dia, né? Do dia a dia. Eu senti isso na hora que eu fiz o primeiro CNPJ do Santotec. Não deu horas. Já começou a ver um monte de solicitações para fazer essas coisas. Tem um amigo que, por óbvio, eu não vou citar nomes aqui, mas certo dia a gente discutindo sobre LGPD, né, tá bem alta, e eu olhei para ele e falei, pô, mas os dados estão sendo expostos e tal. Aí ele olhou para mim e fez isso. LGPD só serve para você que é do direito. Na tecnologia, na prática, as IA estão capturando tudo que é dado que está disponível na rede e estão fazendo uso desses dados para justamente gerar leads. É mais do que natural, você tem o CNPJ publicado e, como você bem falou, 5 minutos depois tem alguém te ligando, seja do banco, seja da associação XYZ, seja de um escritório de marcas e patentes. Posso citar aqui outro exemplo que aconteceu comigo quando eu tinha o escritório físico, e curioso porque o ar-condicionado era baixo no escritório, daquele tipo ar-condicionado de janela ainda. Sei. E me ligou uma menina de uma empresa de marcas e patentes, porque o meu cliente ligou para mim e disse, tem uma pessoa de uma empresa me ligando, dizendo que eu posso fazer o registro da minha marca e você já tinha me falado que não. Eu digo, bem verdade, faça o seguinte, passe o meu número do telefone para ela. Uhum. E daí a pessoa me ligou e eu falei, eu falei para fulano de que ele não vai ter o seu registro de marca porque já existe registro válido com essa marca. Uhum. Aí a pessoa fazia, mas você não pode dizer isso. Por que não? Mas por que eu não posso dizer isso? Porque você não é analista do INPI. Depois de submetido o processo, que o processo foi indeferido, você pode até dizer isso, mas agora você não pode, porque o analista pode dizer que as duas marcas são válidas. De certa forma, o processo tem uma subjetividade ali. Uhum. E daí, rapaz, eu transpiro demais, eu colava minha cabeça na janela ali do ar-condicionado e passamos uns 15 minutos, porque eu digo, é um teste para ela e um teste para mim. E eu terminei a ligação dizendo assim, você não quer vir trabalhar para mim, não? Porque é uma lábia, é um poder de convencimento que se o empresário não tem noção, e até lhe advirto, senhor empresário, meu amigo, vão te dizer assim, você não pode usar a sua marca porque você não tem o registro. E daí você já toma aquele susto, posso, não posso. É feito para pressionar, né? Feito para pressionar. É tocar o terror. É tocar o terror. Você quer registrar comigo, a pessoa fala, não, eu não quero, eu preciso de mais informação. Então o senhor está abrindo mão da sua marca. Olha o absurdo. Você está abrindo mão da sua marca. Não, eu não estou abrindo mão da minha marca, mas como você não registrou a marca? O senhor abre mão da sua marca ou vai fazer o registro da marca? Sim. Entendeu? Então você fica naquela sinuca de bico ali, eu posso, eu não posso. Então assim, busca uma empresa séria, de preferência a Mavip, não cansa de fazer o jabá dela. Busca uma empresa séria, busca uma empresa que tem tradição de mercado e, como eu falei, que saiba fazer esse planejamento estratégico para a tua empresa, sendo intencional, protegendo o teu brand, gerando valor para a tua marca, gerando valor para a tua empresa. Porque um registro de marca mal feito, ele é uma porta aberta, e não vou citar nomes, mas já aconteceu isso certa vez, o cliente chegou para mim e falou, preciso saber se minha marca é forte. Era uma marca que tinha ali alguns elementos que poderiam trair o empresário. Boa concepção, né? O que é marca forte? Boa pergunta, né? Tá aí uma boa pergunta. O que é marca forte? Para responder isso daí. E daí nós fizemos um outro pedido de registro por um outro CNPJ dele,
para saber se o INPI ia se posicionar fazendo a concessão do registro e bloqueou, ou seja, indeferiu. Marca forte. Existem dois tipos de marca conceitualmente nesse cenário. A marca forte e a marca fraca. A marca forte é aquela que eu tenho a exclusividade. Certo. Que eu vou chegar para a Antony e vou dizer, ei, tira a marca, me pertence. Certo. Vou dar o exemplo da própria Mavip aqui, desta vez sem jabá. Se você utiliza a marca da Mavip para tecnologia, eu vou falar, opa, pera lá, me pertence, sai. Se você utiliza para educação da mesma forma, eu vou chegar lá, opa, pera lá, me pertence, sai. Se você vai para a parte de provimento de informação através de um website, eu vou, opa, pera lá, me pertence. Então é uma marca forte porque eu tenho este poder conferido através da propriedade. Do contrário, nós temos uma marca fraca. Como eu falei lá, a Casa do Bolo. Eu posso fazer o registro de Casa do Bolo, desde que acompanhada de uma logo, mas a torcida do Flamengo inteira tem também pode fazer Casa do Bolo e tá tudo certo, tá tudo bem. Entendeu? Nós temos, e eu particularmente tenho, sempre que me deparo com uma situação como essa, a consciência de falar para um empresário de que sua marca poderá ser registrada por outras pessoas, desde que com a logo diferente. Mas as empresas que se dedicam a volume de pedidos de registro de marca, elas querem fechar o contrato. Entendi. Elas querem depositar. Urgentemente, né? Deu errado, foi o INPI quem deferiu. Não existe responsabilidade de minha parte. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Realmente o nome a gente vai repetir, Casa do Bolo, ele é um nome fácil, de fácil cognição. No instante você pensa nele, vamos dizer assim. E eu tenho percebido, você falou isso, o nome das marcas está virando cada vez uma coisa estranha, absurda, às vezes até. Exatamente, eu acho que deve ser para prevenir esse tipo de situação, né? Nós temos dois caminhos aí, né? Um que eu vou bater sem querer nos amigos publicitários, design, o pessoal da mídia, porque eles vão querer sempre um nome mais fácil, um nome que tenha empatia ali com o consumidor, seja fácil dele lembrar. E sempre que ele vai por este caminho, ele está tendenciando aí para uma marca fraca. Entendi. Muitos nem sabem justamente da regra do jogo, por isso que vão por aí. E a marca esquisita, e vou só te lembrar, você da área de tecnologia, como muitos dos que estão nos assistindo, existe marca mais esquisita do que Google? Quando foi lançado... Eu acho outro nome, outro pior. Mas olha só, quando foi lançado, nós nem sabíamos escrever Google. Sim. Nem nós sabíamos pronunciar. Coisas da geração nossa. Google. Tava com a batata quente na boca para tentar falar alguma coisa. Então, veja o que o condão de uma marca bem trabalhada ocorre. Hoje ninguém fala mais Google errado e ninguém escreve mais Google errado. Entrou para a língua de qualquer país do mundo. Sim, verdade. O nome que eu ia dizer é o Grok. O Grok, nome esquisito, estranho. Da onde o cara tirou aqui o nome Grok? Slash, né? Então, hoje tá tudo ali muito próximo. Mas quanto mais diferente o nome, é realmente uma regra mais próximo de uma marca forte. Entendi. Muito mais forte. Entendi. E pensando, essa área de propriedade intelectual, inclusive uma coisa que eu você me fez lembrar, eu vi hoje de manhã uma pessoa entrando com um processo. Olha que louco. Eu ia falar num podcast sobre isso e apareceu isso. Uma pessoa que estava entrando com um processo porque uma influenciadora digital estava copiando o conteúdo dela, certo? Ela fez, olha, eu tenho meu registro na Biblioteca Nacional, tal, você não pode fazer isso, e aquela briga. Vale esse tipo de registro ali na Biblioteca Nacional? Vale na Biblioteca Nacional, como vale... em várias outras instituições que fazem proteção de direito autoral. O que nós temos só que dividir é que o direito autoral está ligado diretamente ali a uma criação de uma obra intelectual ligada a um autor. Então, se há cópia disso daí, eu posso ir lá buscar os meus direitos e falar, opa, eu fiz primeiro. Então, quem levantar a mão e comprovar que fez primeiro, passa a ter os direitos. E o Brasil, por natureza, isso não me orgulha, é o país da cópia, né?
Se não fosse, nós não teríamos a 25 de março. Mas lembrando que isso vem de outro... O pessoal vai comprando coisas de outros países, para não dizer um país aí... Não, nem traz mas pra cá, então, né? mas em algum momento passou numa barreira alfandegária. Sim, Em claro. algum momento passou num fisco da vida e que, de alguma forma, essa mercadoria, em alguns casos, eu não sei se eu tenho competência para falar isso daqui, porque eu não estava presente Uhum. numa dessas decisões, mas eu vou dizer daquela forma que a gente se compromete pouco. Eu ouvi falar, Eu acho. né, que quando é apreendida uma mercadoria como essa, Uhum. em determinada instituição de fiscalização, eles cobram a multa Uhum. altíssima, mas deixam a mercadoria com o infrator por Entendi. ser crime de É só baixo uma multa, potencial, baixo potencial ofensivo, ou seja, e fica ali transitando essa mercadoria sem comprovação de origem no mercado. É um dano ao fabricante, é um dano ao detentor da marca, é um dano ao detentor do direito autoral quando relacionado a uma obra, a um método, a algo... A um produto também, né? O produto estaria ligado à patente, Uhum. né? Mas, porque na realidade, assim, falando tecnicamente, nós temos a propriedade intelectual que rege todo esse direito de autor e nós temos ali os ramos, o direito autoral está como área, a propriedade intelectual como ramo. Uhum. Então, nós temos o programa de computador também como ramo, que é uma legislação diferente da propriedade industrial, e todas estão ligadas diretamente ao direito de autor. Entendi. Entendeu? Explica um pouquinho essa questão do direito a respeito de software. Bacana. O software no Brasil é um direito que eu costumo dizer que não é um direito tão bom, mas eu prefiro tê-lo, e tenho da minha empresa, Melhor alguma coisa do que nada, né? do que nada. Por que a gente fala isso aqui no Brasil? Porque se você mudar uma linha de comando, você mudou o software. Sim, total. O entendimento é esse. Então, eu não tenho a proteção do direito autoral plena. Entende? Porém, eu tenho um reconhecimento da propriedade sobre o meu software. Isso daí te dá o direito da propriedade, mas em alguns casos também, ele pode te favorecer, por exemplo, quando você tem um software que vai ser utilizado por algum ente público, e esse ente público vai licitar, ou seja, o fato de você comprovar que tem a propriedade sobre o software pode te habilitar e desabilitar outros que não tenham a propriedade sobre o seu software. Sabe por que eu perguntei isso? Porque a gente está vendo que a cada dia mais softwares sendo construídos, seja com IA, com agente, e a maioria tudo fazendo a mesma coisa. Você colocar uma solução aqui, daqui 6 meses tem 30 soluções iguais. Porque construir um software hoje não é tão como antigamente. Você constrói rapidinho, né? Constrói rapidinho uma A situação. engenharia reversa de software é muito simples. Às vezes não precisa nem fazer muita engenharia reversa. Se você pagar para entrar, os caras fazem o quê? Pagam a mensalidade, entram no software lá, aí começa a avaliar tudo, descreve, aí toma IA para fazer e faz. Certo? Claro que, obviamente, não é só uma construção simples e barata, mas, ao mesmo tempo, se um olhar de desenvolvedor sênior olha e fala, não, isso aqui faz assim, isso aqui faz assim, você faz isso aqui. Sabe os caminhos. Ele sabe o que está fazendo. Então, como proteger essas nuances, né? Como software, eu não sei se eu posso dizer hoje com todas as letras, mas vou falar, é impossível. Em outros países é permitido fazer a patente. Então é de se analisar se não é o caso de lançar fora primeiro, fazer a patente, pedir a extensão da patente para o Brasil, como uma forma minimamente ali de proteger, já que está dentro da Convenção de Paris a possibilidade da extensão da patente para outros países signatários. Então é uma estratégia que eu consideraria. E sempre eu digo que vai de acordo com o que você movimenta dentro da tua estrutura financeira. Em que pese não seja caro para fazer o registro de software no Brasil, mas se a eficiência dele, sob o ponto de vista da proteção, não é tão boa, eu preciso saber o quanto o meu software está gerando para poder fazer esse deslocamento geográfico de começar
por uma patente, por exemplo, nos Estados Unidos e pedir a extensão dela para o Brasil. Entendi. E agora já pensa, Del, pelo amor de Deus, o tempo tá indo embora, Del, segura o relógio, pelo amor de Jesus, tem que alguém pare o relógio, porque não tem condição não, pai, um negócio desse. Ó, e o profissional, cara? Como é que se forma um profissional dessa área? Porque não é um curso, eita, eu vou fazer uma faculdade de, né? Esse profissional, como é que funciona o mercado? Eu vou só discordar um pouquinho, porque, em regra, você deve fazer o curso de Direito, deve fazer uma especialização imagina que é lei na nesse área, sentido, né? Mas não tem aquele curso... O IFPB tem mestrado nessa... Mas, no final das contas, a gente está tratando de um mecanismo administrativo. Certo. A base dele é administrativa, que é a Lei da Propriedade Industrial aplicada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. E é curiosa essa sua pergunta, estamos totalmente em sintonia, porque lá em 2015, acredito que foi isso, 2016, nós fomos finalistas do Inovativa Brasil. Justamente uma Legal Tech se propondo a simplificar o processo de registro de marca para os empresários. E o João, que é ou era, né, afinal de tantos anos, do Parque Tecnológico lá de Fortaleza, chegou para mim e falou, pô, Vinícius, você tem certeza que você quer fazer isso daí? Porque o estudante pode fazer o registro de marca, a pessoa que sequer tem estudo pode fazer o registro de marca, os escritórios de advocacia podem fazer registro de marca, os NITs, os CITs, as universidades podem fazer. Democratiza, né? Democratiza. E você está trazendo uma ferramenta que faz a pesquisa. Logo em seguida nós fomos reconhecidos pela CGO como um serviço de utilidade pública enquanto pesquisa de marca, porque simplificamos realmente essa consulta do empresário para fazer a busca sobre a viabilidade ali de sua marca. Foi desenvolvido aqui? Aqui na Paraíba. Ah, que legal, gente. Aqui na Paraíba. Eu não tô dizendo, rapaz. Tô dizendo, rapaz. E daí eu falei para ele, ó, mesmo com tantas dificuldades, se fosse tão simples, nós teríamos uma empresa que dominaria o mercado. E nós não tínhamos lá em 2015 e hoje 2025 nós não temos. Nós não temos uma empresa que, por exemplo, possa falar assim, eu tenho 30% desses 500 mil processos. Nossa, isso seria muita coisa, viu? Então, o que é que traz também nesse mercado? É um mercado pulverizado, é um mercado onde quem chegar primeiro no empresário, é verdade, tem maiores chances. Então, tem toda uma logística para poder eu atingir esse empresário que está lá no interior, não só na capital, e que eu tenha o acesso para ele. Então, quem chegar primeiro tem maiores chances. Aquele que chega com o discurso de tocar o terror, de fazer com que o empresário sinta o medo, infelizmente, tem mais chances do que ir pela consciência, pela educação e mostrar da necessidade. A necessidade é hoje, ele precisa entender que é hoje. Ele infelizmente só entende quando o vizinho do lado tem que trocar o nome, quando o outro foi acionado e teve que pagar um processo. E não falamos muito sobre isso, mas são, em regra, processos de valores bem altos. É possível só de dano moral cobrar até 50 mil reais. E 50 mil reais dói no bolso de qualquer empresa, seja grande ou pequena. Qualquer empresa. É isso. E sem falar dos danos materiais que, se eu comprovar, também posso alcançar ali esses danos. Então, é um direito discutível judicialmente, que os meios de provas estão na mesa e começam pelo registro de marca. Eu fico pensando, o acesso disso, porque, por exemplo, uma marca, às vezes, que o empresário está usando no interior, né? Às vezes ele acha que, não, aqui ninguém vai me achar, né? Ele não registra, às vezes ele não sabe nem que precisa fazer isso. Correto. Né? Ele só cria um nome e alguma coisa e manda o sobrinho fazer uma marca. E aí, na hora que ele vê ali, a gente tem aqui, vamos dizer assim, abre aspas, da capital, Campina Grande, né? As grandes cidades aqui da Paraíba. E fora, claro, no Brasil todo, nas suas grandes capitais tem isso. Mas nos interiores, como vai chegar um conteúdo desse? Como vai chegar? Com o Santo Tech, rapaz, você se inscreve. Você se inscreve e passa pros seus amigos, pai.
Passa pro seu amigo empresário que precisa entender sobre marca. Voltando, mas muito. Eu acho que a democratização é tão boa nesse sentido, porque faz a pessoa não cair em tanta situação complicada. Porque realmente, para o pequeno empreender no Brasil, não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. E aí, quando a pessoa vê que vai perder o seu negócio porque não trouxe uma marca. Deixa eu ir logo um pouquinho antes disso daí, do perder a marca. Mas assim, ó. Não, eu falo perder o negócio mesmo. Se você tem uma boa marca, se você tem um bom produto, quer você resista ou não, você vai ser copiado. Eita! Ponto. Isso é fato. Você vai ser copiado. Se você tem o registro da marca, você vai ter o direito de defesa. Entendi. Se você não tem o registro da marca, amigo, você está com um problema bem grande. Porque como é que eu vou defender algo que eu não tenho a propriedade daquilo? E quantas vezes eu não vejo, inclusive em função desses 50 mil de danos morais, quantas empresas não estão sendo fundadas no Brasil ou operando em cima de marcas de terceiros, desse empresário pequenininho do interior ou mesmo da capital que não fez o registro da sua marca. Estas empresas fazem e retroagem. Me compre a marca ou então você sai do mercado. Entendi. É uma operação questionável, mas está acontecendo assim aos montes. Isso acontece até com domínio. Isso acontece até com domínio. O cara compra um domínio e compra todas as subclasses do domínio. Perfeito. Só que o domínio, há um questionamento ali sobre ele, tecnicamente falando, e sem querer trazer o juridiquês para a mesa, mas com a marca tem a função social. Então, eu tenho que dar a função, ter pedido para aquela classe específica e dar a função social para a marca. Não vou citar nomes, mas nas listas das empresas e pessoas que mais pediram registro de marcas no Brasil, divulgada no dia de ontem pelo INPI, consta uma empresa lá que eu estou com uma ação contra ela, que justamente ela está fazendo comercialização de marcas. Ela não produz um produto do qual nós estamos ali brigando. Ela não produz nada. Nós estamos brigando, mas a marca do meu cliente foi indeferida com base na marca da pessoa, e daí nós estamos fazendo hoje todo um movimento. E essa pergunta, esse caso, eu acho que é bem interessante, porque essa marca é uma marca de sucesso no centro-oeste brasileiro, mas o primeiro registro dela nós levamos 6 anos para conseguir. Nossa. Por quê? Porque pertencia a outra empresa que também não tinha o direito de usar, e nós tivemos que pedir primeiro a nulidade daquele registro inicial para depois o direito vir para o nosso cliente. Então veja, não é simplesmente um pedido de registro de marca. Existe uma intencionalidade sobre o resultado, e o empresário que não está atento a esse conteúdo, como você disse, segue o Santo Tech para poder estar bem informado e ter acesso ao conteúdo de qualidade. E eu acho que isso é tão importante, às vezes, não só para as empresas que já estão, que já têm sua estrutura, mas principalmente para as startups. As startups que às vezes começam, né? Que a startup é velocidade. Bora escalar, pensa em escalar produto e tal, mas a marca sempre fica lá no cantinho. Né? Às vezes até o CNPJ fica no cantinho. Quem dirá uma marca. Né? A Mavip tem um programa para justamente apoiar startups, por entender que é um momento de fragilidade, é um momento de muita velocidade, mas que precisa da proteção. Com certeza. Excelência, rapaz, o tempo foi-se embora. Já? O tempo foi-se embora, rapaz. Alguém segura. Del, você segura esse negócio aí, rapaz. Eu vou botar um microfone aí pra tu, Del, desses dias. Pra tu conversar com a gente, viu? Rapaz, para finalizar aqui o processo, eu acho que foi muito legal todo o conteúdo que a gente passou aqui. Eu sei que foi uma horinha, só um tiro de espingarda, como a gente fala aqui. É coisa rapidinha, mas assim, eu acho que agregou muito. Eu fico feliz. Né, nesse sentido, e eu acho que é uma área que é necessário ter pessoas competentes, que tem confiabilidade, é uma área que precisa de gente que sabe o que está falando, certo? Que tem experiência de mercado,
Tô vendendo teu peixe sem querer, tá? Então, assim, eu gosto mais desse tipo de papo, porque foi um papo legal, da gente conversar sobre essas coisas e até para alertar as pessoas, né? Deixa todas as redes sociais aí, fala né, como as pessoas podem entrar em contato, essa coisa toda. Tá bacana. A Mavip é o principal canal que nós utilizamos, né? mavip.com.br, no Instagram, mavip.digital. Se quiser me seguir também, me dá essa oportunidade, viniciustravassos.adv, estou lá no Instagram. Mas você falou muito bem aí, os empresários precisam se cercar de pessoas que possam ajudar. E eu tenho um lema comigo que todo mundo tem 30 minutos para doar para alguém. Sim. Então, se você é empresário, tem uma dúvida, independente de qualquer contratação, manda um direct, entra lá no WhatsApp da Mavip ou pelo TalkTo, que é o nosso chat, enfim. Faz sinal de fumaça, nós estamos aqui para ajudar e é missão. Tá? Eu quero ver os empresários do Brasil, em especial da nossa Paraíba, poder caminhar de forma mais profissional e ter essa ferramenta tão importante que é o registro de marca, que são as patentes, o desenho industrial, como ferramenta da empresa dele, e destacando, né, para quem está lá as startups da vida, que ainda conta ponto nos editais de inovação também, você ter essas ferramentas, porque é uma comprovação de que a empresa investe em tecnologia. Inclusive ontem a gente participou, botou um projeto no Centelha, cara. A gente botou um projeto no Centelha lá pra gente fazer um outro produto aí com... Botou lá o seu pedido de registro de marca pra ganhar os pontos extras? Eita, não vi não. Tá vendo aí? Me quebrei. Cara, foi um prazer, tá? Muito obrigado pelo papo. Gente, tá na hora de a gente ir, viu? Semana que vem tem mais, certo? Por enquanto a gente tá uma vez por semana, ó, e cuidado que a gente tá mudando esses assuntos aí. Desse dia a gente vai passar por umas coisas diferentes aí. Fica na paz, tá na hora da gente ir. Tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima.